Atualmente, há um grande debate entre relatos bíblicos e registros históricos. Muita coisa que está descrita na Bíblia é vista com maus olhos pela ciência e pesquisadores, já que nunca foram encontradas evidências que sustentem aquilo. Por outro lado, há vários relatos que até mesmo a ciência tem de concordar, mesmo que em certo grau. Nesse vídeo, você confere 9 relatos bíblicos que foram comprovados por pesquisadores ao longo dos séculos, sendo que ninguém mais pode duvidar de que eles sejam reais. E vamos já começar o vídeo falando do ponto mais importante de todos eles: a existência de Jesus Cristo. Independente da crença religiosa, é praticamente impossível alguém nunca ter ouvido falar no nome de Jesus, sendo que o próprio modelo de calendário que nós utilizamos é por causa dele. Na Bíblia, Jesus é descrito como um pregador judeu que viveu na Judéia do século I. Enquanto viveu, ele reuniu seguidores, seus apóstolos, confrontou autoridades religiosas da época e, no final, acabou sendo crucificado pelos romanos. Inclusive, o detalhe da crucificação é bastante importante, pois essa não era uma sentença qualquer. Os romanos apenas crucificavam rebeldes e agitadores políticos. Atualmente, apesar de não existirem evidências arqueológicas sobre a existência de Jesus, a maioria esmagadora dos pesquisadores concorda. Jesus Cristo foi um personagem real. Os registros sobre Jesus vêm de várias fontes, como as cartas de Paulo ou então o Evangelho de Marcos, que traz informações específicas sobre Jesus. No entanto, os relatos vão além. Há várias fontes de não cristãos atestando a existência de Jesus. E para os pesquisadores, esse é o ponto mais importante. Historiadores romanos como Tácito e o historiador judeu Flávio Joséfo citam explicitamente Jesus em suas obras, o chamando de Cristo, ao relatar a perseguição aos cristãos por Nero, sendo que eles afirmam que Jesus foi executado durante o governo de Pôncio Pilatos. Mas então, por que a arqueologia nunca encontrou nenhum vestígio direto de Jesus? Para isso, o historiador e professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Alex Fernandes Borer, tem uma explicação. Ele afirma: precisamos lembrar que Jesus não era um personagem importante no tempo em que ele viveu. Então, não esperamos encontrar um monumento feito para ele em sua época. Ou seja, a real importância de Jesus só lhe foi atribuída bem depois de sua morte, e não no tempo em que ele estava vivo. Hoje, o consenso entre os historiadores é que Jesus de Nazaré existiu, foi um personagem histórico real e também foi crucificado pelos romanos. Mas, claro, com relação a todos os milagres que ele realizou em vida, os historiadores não têm nada a comentar, pois essa parte é ligada muito mais à fé do que à ciência. Outro importante personagem bíblico e que durante muito tempo também foi visto como exagerado ou até mesmo inventado foi Ciro, o Grande. Em Isaías, capítulo 45, versículo 1, é descrito que: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ciro é descrito não apenas como um rei estrangeiro, mas como alguém escolhido por Deus para cumprir um propósito específico. Alguém que permitiria a reconstrução de Jerusalém e do primeiro templo. Agora, o detalhe mais importante aqui é que o profeta Isaías cita Ciro pelo nome cerca de 150 anos antes dele nascer, o descrevendo como um ungido, usado por Deus para libertar Israel, o que era extremamente incomum, já que Ciro não era judeu
e nem adorador do Deus de Israel. Atualmente, há uma discussão por alguns pesquisadores se o livro de Isaías foi realmente escrito por ele ou teve adições séculos depois por outros religiosos. Mas, de um modo ou de outro, Ciro é citado diretamente. E quando vamos para fora da Bíblia, não restam dúvidas sobre a existência de Ciro. Ele foi o fundador do primeiro grande império da história, o Império Persa, que inclusive foi assunto de um vídeo aqui mesmo no canal. O cilindro de Ciro é uma prova arqueológica não apenas de sua existência, mas também do fato de que ele era considerado como um rei justo e leal. Ciro era não apenas contra o trabalho escravo, mas também foi responsável direto pela libertação dos judeus que estavam exilados na Babilônia, permitindo que eles regressassem para casa. Hoje em dia, não restam dúvidas de que Ciro realmente existiu e que, de um jeito ou de outro, ele foi importantíssimo para o povo judeu. Com isso, ele deixa de ser apenas um personagem da fé judaico-cristã e se torna um dos governantes mais importantes do mundo, conectando diretamente a Bíblia e a arqueologia. E já que falamos sobre Ciro, foi ele também o responsável por protagonizar a previsão bíblica sobre a queda da Babilônia. Em Isaías 47, a Babilônia é descrita como uma cidade arrogante e orgulhosa, que vem oprimindo o povo de Deus. Por fim, o capítulo diz que é justamente esse orgulho e arrogância que trará a ruína à cidade. E é exatamente isso o que acontece. Para cumprir a profecia de Isaías, foi ele, Ciro o Grande, o responsável por conquistar a cidade. Vale lembrar que aqui nós estamos falando sobre uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo, protegida por muralhas gigantescas, portões reforçados e o rio Eufrates atravessando o seu interior. Para muitos pesquisadores, era difícil imaginar uma cidade tão imponente assim, sendo conquistada quase que da noite para o dia, conforme relata a Bíblia. Mas foi exatamente isso o que aconteceu. Na Bíblia, os livros de Isaías, Daniel e Jeremias relatam a queda da Babilônia, a retratando como algo surpreendente e humilhante. Especificamente, no livro de Daniel, há a famosa cena do banquete de Belsazar, na qual o rei Belsazar utilizou cálices roubados de Jerusalém, sendo nessa mesma noite morto e sua cidade conquistada. Já em Isaías e Jeremias, há relatos de que a cidade foi tomada sem uma grande batalha, com seus líderes despreparados e suas defesas inutilizadas, sendo justamente esse o principal detalhe que historiadores tinham mais dificuldades em aceitar, até que provas incontestáveis surgiram. Documentos babilônicos confirmam que Ciro conquistou a cidade praticamente sem nenhum combate. O que aconteceu foi que o exército persa desviou o curso do rio Eufrates, permitindo que eles entrassem na cidade sem que os habitantes sequer percebessem o que estava acontecendo. O mais impressionante nisso tudo é que há relatos confirmando que a conquista da cidade foi pacífica. Ela não foi destruída e a transição de poder foi feita sem nenhum problema. Claro, a cidade já estava enfraquecida por conflitos internos e corrupções, mas ainda assim tudo ocorreu exatamente como o texto bíblico sugere. Na Bíblia, mais especificamente no livro de Gênesis, há uma menção a outras cidades que são bastante conhecidas: Sodoma e Gomorra. Elas são descritas como próximas ao Mar Morto, na região do Vale do Jordão, e a Bíblia diz que elas foram destruídas com fogo e enxofre caindo do céu. A destruição foi tanta que a área ficou completamente devastada, se tornando inabitável. Durante séculos, a destruição das cidades foi vista apenas como uma alegoria, uma história simbólica criada para ilustrar a punição divina contra a corrupção humana.
Pesquisadores e arqueólogos achavam difícil aceitar a ideia de que duas cidades inteiras teriam sido completamente destruídas com fogo caindo do céu. Um evento exagerado demais. Pelo menos era isso o que muitos acreditavam, até que algumas descobertas arqueológicas feitas na última década reacenderam esse debate. Ao realizarem escavações no sítio arqueológico Tal el-Haman, na Jordânia, arqueólogos descobriram sinais de uma destruição extrema e abrupta, causada por um calor intenso. Foram encontradas cerâmicas vitrificadas, tijolos derretidos e camadas de cinzas que não poderiam ser criadas apenas por incêndios comuns. Diante disso, a hipótese mais provável, proposta por alguns pesquisadores, é que um grande meteoro tenha atingido a região. O impacto causado por um meteoro desse tipo poderia explicar a onda de choque, o calor extremo e a enorme devastação, tal como é descrita na Bíblia. Mas, claro, isso não necessariamente comprova nada. O que a maioria dos pesquisadores concorda é que houve, no passado, um evento catastrófico naquela região, possivelmente um meteoro. Muitos também concordam que, conforme as descrições bíblicas, Sodoma e Gomorra poderiam ter sido localizadas naquela região. Contudo, não há nada que faça ligação direta desses fatos. E aí, qual a sua aposta? Foi realmente um enorme meteoro que destruiu as cidades? Ou essa é apenas uma grande coincidência? Enquanto os pesquisadores debatem sobre a existência de Sodoma e Gomorra, o que não restam dúvidas é sobre a cidade de Jericó, considerada atualmente a cidade mais antiga do mundo. Na Bíblia, no livro de Josué, Jericó é apresentada como a primeira grande cidade fortificada encontrada pelos israelitas, assim que eles atravessaram o Rio Jordão. Não apenas isso. Em Josué 6, é descrita a famosa história em que eles marcharam ao redor das muralhas da cidade e no sétimo dia, enquanto tocavam trombetas, as muralhas caíram. Jericó é muito mais do que apenas um detalhe geográfico. Ela marca o início da presença israelita em Canaã, além de ser a prova de que aquela terra já tinha centros urbanos organizados e importantes. Muitos estudiosos e pesquisadores não pareciam acreditar muito na história de uma cidade extremamente antiga, cercada por enormes muralhas, que teriam simplesmente desabado sem mais nem menos. No entanto, algumas escavações arqueológicas realizadas no sítio de Tel el-Sultan, onde acredita-se ser a antiga Jericó, revelaram que ali, no passado, havia uma enorme cidade habitada por milhares de anos. Arqueólogos desenterraram mais de 20 assentamentos no local, como muralhas, torres de pedra e sistemas defensivos, alguns deles datando de até 11 mil anos atrás. Em 2023, esse sítio arqueológico chegou até mesmo a ser inscrito pela Unesco como Patrimônio Mundial no estado da Palestina. Atualmente não há mais dúvidas. Jericó realmente foi uma cidade real, fortificada e extremamente antiga, exatamente como o texto bíblico conta. Além disso, camadas de destruição também indicam que sim, a cidade realmente foi destruída sem mais nem menos em algum período da antiguidade. O que antes era tratado como um mito se transformou em exemplo sólido de como a Bíblia preservou a memória de cidades e eventos reais. Durante o cerco assírio em Jerusalém por volta do ano 701 a.C., o rei Ezequias ordenou a construção de um enorme túnel para desviar a água da fonte de Giom até a piscina de Siloé, tudo para continuar abastecendo Jerusalém. Esse é o túnel de Siloé, um enorme túnel subterrâneo que foi escavado manualmente e que, justamente por ser uma obra de engenharia tão impressionante para a época,
muitos pesquisadores duvidavam que realmente fosse real. A confirmação desse túnel só veio por volta do século XIX. Em 1838, alguns exploradores identificaram um enorme túnel subterrâneo que ligava a fonte de Gihon ao tanque de Siloé. Esse túnel tinha incríveis 533 metros de extensão, tudo isso escavado inteiramente dentro de uma rocha. Isso, por si só, já seria uma descoberta incrível, mas ela não para por aí. Em 1880, arqueólogos descobriram dentro desse mesmo túnel a chamada Inscrição de Siloé, um texto hebraico que descrevia exatamente o momento em que duas equipes de escavadores, cada uma delas escavando a rocha de lados opostos, finalmente se encontraram no meio dela. Esse é um dos registros técnicos mais antigos que já foram encontrados pelo mundo. O que começou como uma desconfiança, hoje é considerada uma das maiores provas arqueológicas da precisão histórica da Bíblia. O túnel de Siloé não apenas existe, você pode até mesmo visitá-lo caso vá até Jerusalém. Além disso, a inscrição de Siloé confirma o período, a técnica e até mesmo o propósito da obra. Tudo alinhado perfeitamente ao relato bíblico sobre o reinado do rei Ezequias. Durante muito tempo, os hititas eram considerados apenas como um povo fictício, tendo em vista que, além da Bíblia, os pesquisadores nunca encontraram mais nada sobre eles. Na Bíblia, eles são citados com certa frequência, em contextos bastante específicos, sempre interagindo militarmente e politicamente com israelitas, egípcios e outros povos do Oriente, ou até mesmo interagindo diretamente com Abraão. Muitos diziam que eles eram apenas um recurso narrativo, utilizados apenas para dar mais dramaticidade às histórias do Antigo Testamento. A visão sobre os hititas começou a mudar no início do século XX. Escavações arqueológicas realizadas na atual Turquia, no sítio arqueológico de Hattusa, acabaram revelando restos de uma capital gigantesca que pertencia até então a um império desconhecido. Foram descobertas muralhas enormes, palácios, templos, e o que realmente matou a charada foram tabuletas de argila escritas em escrita cuneiforme. Foram justamente essas tabuletas que revelaram a existência do Império Hitita, uma das grandes potências do passado. Você com certeza já ouviu falar no rei Davi, não é mesmo? Sendo uma das principais figuras bíblicas que já existiu, durante muito tempo, os historiadores acreditavam que ele não passava apenas de um rei lendário, assim como o rei Arthur, ou seja, figuras centrais em narrativas épicas, mas sem uma comprovação de que eles realmente existiram. Até ali, por volta do final do século XIX, não existiam evidências arqueológicas que comprovassem sua existência. Muitos achavam que ele era apenas uma invenção para dar ao antigo Israel um passado glorioso. Na Bíblia, ele é descrito como o segundo rei de Israel, além de fundador de uma enorme dinastia. Davi não aparece apenas como um guerreiro e um governante, mas também um ancestral direto de todos os reis que vieram depois dele, um antepassado até mesmo do próprio Jesus. A casa de Davi acabou se tornando um conceito político, sendo repetido ao longo de vários e vários textos bíblicos. Justamente por aparecer tanto na Bíblia, havia uma certa suspeita de que tudo poderia ser apenas uma grande propaganda dos direitos reais de Jesus. Tudo isso começou a mudar ali por volta de 1993 com a descoberta de um importante artefato arqueológico no norte de Israel, conhecido como Estela de Tel Dan. Esse artefato é uma inscrição aramaica datada do século IX a.C. e que menciona explicitamente a expressão Casa de Davi. A grande questão aqui
é que este não é um texto bíblico, nem mesmo um elogio a Davi, mas sim uma espécie de documento estrangeiro escrito por um dos inimigos de Davi. Ter o reconhecimento da casa de Davi por alguém que supostamente seria seu inimigo é uma prova arqueológica muito poderosa. Para historiadores, isso equivale quase a um selo de autenticidade histórica. E por último, mas não menos importante, você sabia que os restos mortais de São Pedro estão enterrados sob o Vaticano? Pedro é considerado o primeiro líder da igreja, sendo que há relatos sobre como ele foi martirizado e perseguido em Roma pelo imperador Nero. Segundo relatos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e enterrado próximo ao Circo de Nero, lugar esse em que, séculos depois, a Basílica de São Pedro seria construída. O ponto de virada nessa história aconteceu entre 1939 e 1950, através de escavações arqueológicas que foram autorizadas pelo próprio Vaticano, justamente sob a Basílica de São Pedro. Além disso, eles também encontraram ossos humanos, os quais pertenciam a um homem de idade já avançada, enterrados com um cuidado extremo. Ao analisarem esses ossos, os pesquisadores foram capazes de identificar que eles pertenciam a um homem que viveu durante o século I depois de Cristo, bem no período em que São Pedro estava vivo. Isso então prova que São Pedro realmente estava enterrado ali? Tecnicamente, isso ainda não é visto como uma prova absoluta, apesar dos ossos serem, de fato, de um homem que viveu no mesmo período. Não é possível para a ciência cravar com precisão que esses ossos sejam de São Pedro, mesmo que as inscrições do túmulo citem ele. Para os fiéis e principalmente para o Vaticano, não há dúvidas de que ali residem os restos mortais de São Pedro, sem se importarem se isso é ou não um consenso entre os pesquisadores. E quanto a você? De qual lado dessa disputa você está?